Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Manhã Diversa. Quarta-feira, dia 8 de dezembro. Bom dia, Mariana Zacaron! E você sabia que hoje é aniversário de São João del Rei, que é uma delícia de cidade, né? E você, inclusive, esteve lá, né, há pouquinho tempo. Estive lá há pouquinho tempo, inclusive no final de semana antes da estreia do programa, eu fui passar uns dias por lá para dar uma espairecida, relaxar, para poder começar o Manhã Diversa com o pé direito e foi ótimo. Então, assim, parabéns para São João del Rei. Exatamente, então parabéns aí a todos os moradores dessa cidade encantadora. E o Manhã Diversa dessa quarta-feira está cheio de assunto bacana. Hoje é o Dia da Justiça e nós vamos debater aqui no estúdio como a pandemia afetou o andamento dos processos e as formas de mediação e conciliação para diminuir a sobrecarga no judiciário brasileiro. E como anda a sua saúde? Você se cuidou durante a pandemia ou deixou passar aqueles exames de rotina tão importantes para prevenir doenças? Um cardiologista vai tirar dúvidas sobre esse assunto aqui com a gente. Então mande sua dúvida pelo nosso WhatsApp que está aparecendo na sua tela. E no quadro Bora Rangar de hoje, o chefe Arthur Veloso vai ensinar a fazer um patê de fígado de galinha. E por falar em comida, nós vamos te ensinar a germinar sementes, uma ótima opção para ingerir proteínas de forma diferente. E o Gabriel Luterbach chegando com as notícias do esporte, que são destaques nessa semana. Então continue com a gente porque o Manhã Diverso é feito para você. A gente começa o Manhã Diverso de hoje falando sobre saúde. Durante o auge do isolamento provocado pela pandemia, cerca de 30 milhões de cirurgias e exames deixaram de ser feitos no Brasil. Só para diagnosticar problemas cardiovasculares, mais de 16 milhões de procedimentos não foram realizados. E por causa disso, a Sociedade Brasileira de Cardiologia lançou a campanha Parou Por Quê? Para lembrar quem abandonou os cuidados com a saúde do coração nesse período e sobre os perigos de negligenciar os exames. E para falar sobre a campanha e tirar outras dúvidas sobre esse assunto, está aqui com a gente o cardiologista Darlan Knaip. Seja muito bem-vindo, doutor. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui participando com vocês. Acho importante, né, a gente ressaltar as doenças cardiovasculares, que são a maior causa de mortalidade no mundo inteiro, né? Superou agora o Covid, mas no nosso dia a dia ainda as doenças cardiovasculares são a maior causa de mortalidade no mundo inteiro. E para a gente começar aí o nosso bate-papo, né? Para o pessoal de casa que deixou de fazer uns exames, está em falta com o médico, né? Qual é o risco de negligenciar, né, esses exames? Nós tivemos um grande problema na época do Covid, porque as pessoas tiveram aquele pânico inicial de sair de casa e muita gente negligenciou o sintoma, preferia não ir no hospital, não ir no pronto-socorro, né? Porque vocês lembram que a campanha inicial foi fique em casa. Quer dizer, fique em casa é uma situação normal, mas o paciente às vezes estava sentindo mal, dor no peito, palpitação, falta de ar, e ele mesmo assim ele ficava com muito receio de procurar um hospital, de procurar um pronto-socorro em face da aglomeração. Então o que aconteceu? Muitas pessoas morreram em casa com doenças graves, com receio de procurar o seu pronto-socorro. Felizmente, a gente agora já está vendo essa retomada, né, do paciente, na realidade, esse pânico, né, de você ir a um consultório médico, que nem consultório médico as pessoas queriam ir, as cirurgias acabaram, quer dizer, na realidade, as pessoas tentaram se precaver da melhor forma possível. Mas isso trouxe uma consequência muito grande, os check-ups foram interrompidos. Eu estou atendendo agora pacientes que ficaram 2 anos sem fazer qualquer tipo de exame. Aí vai a cardiologia, ginecologia, vai oftalmologia, vai isso tudo. E isso realmente teve uma implicação muito grande pelo medo que a população teve de procurar um consultório ou pronto-socorro. E um outro fator preocupante a respeito do coronavírus é que os cardíacos estão dentre os pacientes que têm um fator de risco, né, que sofrem mais complicações em decorrência da infecção do coronavírus, né? Inclusive, as doenças cardiovasculares se inserem entre as principais causas de morte em complicações do vírus. Por que isso ocorre?
Então, nós temos dois problemas. A doença cardiovascular, ela já é um agravante para quem tem o Covid, e nós temos que lembrar que o Covid traz complicações cardiovasculares muito graves, né? Então, ou seja, o Covid ele é uma virose, como qualquer outra virose. E em qualquer virose, você pode ter repercussão do coração, onde o coração inflama, o coração pode crescer, você pode ter arritmia, né? As embolias, que são um grande risco do Covid, o paciente faz uma embolia pulmonar e isso é fatal. Então nós temos a predisposição do cardíaco para ter o Covid e mesmo uma pessoa saudável, quando tem o Covid, né? Então se o paciente teve Covid e ele está sentindo alguma coisa, né? O mais comum é o paciente queixa que ele tem um cansaço que ele não melhora. Ele fala, doutor, eu não estou conseguindo voltar à minha atividade física normal porque eu estou tendo um cansaço inexplicável. Esses casos é importante procurar o cardiologista porque isso pode ter sido, hoje nós estamos vivendo mais a doença Covid aguda. Nós já estamos tratando hoje as sequelas do Covid, que são a cardiopatia, as doenças pulmonares, o paciente fica com um cansaço que não melhora e até sequelas neurológicas. Então, se o paciente tem, principalmente na área cardiológica, está cansando com facilidade, não conseguiu voltar à atividade que ele tinha, é bom fazer um check-up cardiológico, porque pode ter tido alguma complicação cardiológica. E independente agora desse cenário de pandemia, né, segundo aí os dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia, diariamente uma média aí de mais de 1.100 brasileiros vão a óbito por conta de problemas do coração e circulação. Até continuando também com essa relação com a pandemia, o mês mais crítico teve 1.500 mortes. Por que tantas pessoas morrem de problemas cardíacos? O problema todo é que você tem, ao longo do desenvolvimento da sua vida, você tem que traçar uma rota do que você quer para você, né? E eu reforço isso muito, que na realidade a prevenção cardiovascular ainda é o melhor remédio. A população está procurando na internet informações do que vai tomar, usa vitamina e toma um monte de remédio. Na realidade a gente diz o seguinte, o que você precisa fazer para manter sua saúde depende de você. Eu reforço inclusive dizendo que você pode fazer por você muito mais que qualquer médico pode fazer, porque o cliente vai para procurar o cardiologista quando ele já está numa fase mais avançada. Quer dizer, eu acho muito tarde quando eu atendo um paciente e ele está com dor no peito, está com angina, vai fazer cateterismo, vai colocar stent. Isso já é uma fase que passou. Só que você tem condições de, ao longo da sua vida, você pode decidir, aí uma decisão é sua, tomar medidas, né, que vão ter muito mais impactos na sua saúde do que qualquer remédio, do que qualquer tratamento médico. Eu posso dizer para vocês com segurança que 70% dos problemas de saúde que você vai ter, eles vão depender do estilo de vida que você vai adotar. Por exemplo, cigarro aumenta 30% o risco, não só de infarto e derrame, mas também de câncer. Então é algo que depende do paciente, quer dizer, parar de fumar já é uma grande coisa. Fazer atividade física, gente, vocês não têm ideia do benefício que faz isso. Uma atividade física feita não é coisa exagerada. Você não tem que ir para academia, pagar academia, nada disso. Caminhada simples que você pode fazer, ou ter uma esteira em casa, 30, 40 minutos, 3, 4 vezes por semana, é o que eu falo com meus clientes. Você já passa de ano com nota 7. Você já fica aprovado na escola da saúde, né? Então, atividade física, parar de fumar, diminuir peso, isso aí na pandemia, quer dizer, na pandemia todo mundo aproveitou e, vamos falar claro, chutou o balde, né? Ah, eu não faço exercício que eu não posso sair na rua, eu não faço dieta que eu estou preso em casa, eu tenho que ficar na geladeira o dia inteiro. Então, em média, né, as pessoas que têm nos procurado agora aumentaram no mínimo de 3 a 4 quilos. Parou de fazer atividade física. E eu tive alguns exemplos de surpresa. Eu tive pacientes meus, mesmo em casa,
compraram uma bicicleta, arrumaram esteirinha no quarto da empregada, outros andaram, né, dentro do próprio apartamento ou no hall do apartamento e conseguiram fazer atividade física mesmo na época do Covid. Então isso não era desculpa. Então eu estou dizendo a vocês que esses hábitos saudáveis, uma dieta saudável, parar de fumar, diminuir peso, controlar a pressão, acima de 40 anos, procurar fazer o seu check-up regular, seja com, né, o cardiologista, com os médicos que você tem, a mulher, o preventivo ginecológico importantíssimo. Então, isso tudo que eu estou falando com vocês, você não tem que ir na farmácia, não tem que comprar remédio. Essa onda hoje de você tomar polivitamina, de tomar um monte de remédio, né, um monte de suplemento. Então, se você adota hábitos saudáveis, se você tem uma dieta equilibrada, se você tem uma atividade física e você não fuma, gente, eu estou dando para vocês um presente que vale 70% de redução. Eu não conheço nenhum investimento em qualquer lugar do mundo, nem em droga, que dê um retorno para você, de você ter uma redução de 70% nas suas complicações. Por isso é muito importante. E o senhor acha que essa redução no número de pessoas que procuraram exames e procuraram fazer os check-ups de rotina ao longo da pandemia possa causar uma subnotificação? E se sim, quais podem ser as consequências a longo prazo dessa subnotificação? Exatamente hoje, essa questão do Covid que a gente vê, dos números que estão sendo relatados, ninguém sabe disso. Eu tenho vários casos, né, inclusive na família. O paciente achou que tinha, né, estava espirrando, dor no corpo, febre e tal, e não procurou médico. Então a gente já está vendo hoje pessoas que estão fazendo exame, ficaram sabendo que tinham, já tiveram a doença, mas que na realidade não foram no médico, não foram notificados. Então essa estatística que a gente tem hoje, do número que a gente teve de contaminados, né, até gente que teve problema e tratou em casa, isso aí eu acho que falseia muito a realidade das estatísticas que a gente tem. Quer dizer, na realidade o que tem na estatística é aquilo que a gente viu nas estatísticas que foram divulgadas. Mas a gente viu mesmo, até na própria família, vocês tiveram casos de colega e tal, eu fiquei assim, assado, mas não procurei ninguém não. Eu melhorei, fiquei lá. E depois foi fazer um outro exame e aí confirmou. Então esse foi um dado que a gente constatou em relação às estatísticas. E isso não só em relação à Covid, como também outras doenças que eu acho que no futuro aí as pessoas vão sentir mais os efeitos, porque o diagnóstico precoce, tudo isso ajuda, né? Então, assim... Exatamente. Quer dizer, hoje é que eu estou falando com você, né? Prevenção. Quando é que eu devo começar a me preocupar com prevenção? Eu acho que a melhor prevenção que a gente pode fazer é quando você começa lá com seu filho, a partir do momento que ele nasceu, aí a dieta adequada, né? Eu fico vendo, né? A vovó fica muito feliz quando vê o netinho gordinho, bochechudo. Gente, isso aí já é um fator de risco para aquele bebê. Então eu acho que, e eu tenho hoje, né? Tenho netos, eu fico vendo a dificuldade que tem a família de educar o filho para hábitos saudáveis, porque, né, a gente sabe que a propaganda ela é maciça em cima de hábitos não saudáveis. Hoje a gente encontra tudo quanto é produto pronto, você não precisa cozinhar mais, né? Então eu acho que a gente tem que ensinar isso, a gente procura ensinar os nossos clientes, que hoje você deveria procurar desembrulhar menos e descascar mais. Ninguém faz isso mais hoje, né? Então hoje, com a facilidade que você tem de pegar o telefone e encomendar um lanche ou encomendar uma comida pronta, isso realmente atrapalha muito, né? O outro fator é que as crianças estão morando em condomínio, apartamento pequeno, não tem lugar para fazer atividade física, né? Na escola muito pouco. Então o que acontece? A criança o dia inteiro, videogame, joguinho eletrônico. Então está aí essa pandemia que a gente está vendo de diabetes, né, de doença cardiovascular e de obesidade infantil. Isso é que é o mais preocupante, né? As criancinhas todas já barrigudinhas, já tendo sobrepeso pelo menos. Então eu acho que esse é um trabalho educativo. Agora isso, né, gente, você pergunta para a criança, por que você come? Eu como refrigerante, batata frita e essas coisas todas. Por quê? Tem em casa, né? Então esse que é o problema, né? Então a gente fala, refrigerante é algo que não devia entrar na casa de ninguém, né? Mas o pai bebe, a mãe bebe,
entendeu? A criança vê o pai tomando refrigerante, né? E fumando, e ele vai aprendendo esses hábitos. Então, acho que a prevenção ainda é a melhor solução para as doenças cardiovasculares. Doutor Darlan, nosso bate-papo está só começando e vai continuar então no próximo bloco. E você aí de casa pode mandar perguntas pelo nosso WhatsApp que aparece para você aí na tela. A gente vai para um rápido intervalo, mas voltamos rapidinho.